Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Então, Salmo 118, a partir do verso 21, 22, 23 e 24, tem, portanto, a sua confirmação com Isaías, capítulo 28, verso 16, onde o profeta, chamado de profeta messiânico, também ele refere-se a essa pedra de esquina, a esta pedra fundamental. E esta pedra fundamental, ele está tratando da pedra fundamental da igreja. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, fragmento de pedra, e sobre esta, falando de Jesus, falando dele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras foram palavras de Jesus. A igreja está sempre viva e ativa. A igreja sempre ela estará fazendo a obra de Deus, primeiro porque ela tem uma afirmação de quem não muda, de quem tem todo o poder no céu e na terra. Jesus conversando com os judeus, aí a gente vai ver isso lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 21, se você quiser abrir a sua Bíblia. Jesus conversando com os judeus, ele faz referência, ele faz alusão a essas duas referências de Salmo 118, verso 21, 22, 23 e 24. Ele faz referência de Isaías, capítulo 28 e verso 16, para dizer, para reafirmar aos judeus que ele era a pedra fundamental. Ele diz assim, por exemplo, em Mateus capítulo 21, verso 42, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Vejam que ele faz a mesma referência, ele cita a mesma referência de Salmo 118, de Isaías, capítulo 28, verso 16. E ainda falando aos judeus que o rejeitaram, que o desprezaram, ele diz ainda no verso 42 do mesmo capítulo 21, todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus capítulo 21, verso 42, Mateus capítulo 21, verso 44. A pedra, portanto, era Jesus, que ao adentrar em Jerusalém, ele sofreu a rejeição dos principais líderes da igreja da época. Se bem que quando Jesus veio, ele veio para instaurar um novo povo. Isso porque o povo do Velho Testamento, chamado de povo judeu, numa linguagem figurada, esse povo era casado com Deus. Deus casou com a nação de Israel.
Durante todo o Antigo Testamento, a gente vai perceber que, embora este casamento é uma figura de linguagem, tá? Ou seja, Deus fizera uma aliança com a nação de Israel. Embora Deus tenha feito uma aliança e cumprido esta aliança nos mínimos detalhes, algumas coisas ainda restam para se cumprir, que se cumprirão a partir do milênio, porque Israel quebrou também a aliança, e quebrou não só uma vez, quebrou várias vezes. Israel foi infiel para com Deus. Como esposa, usando essa figura de linguagem, ela foi adúltera, e não uma só vez. Ela traiu a aliança com Deus durante o desenrolar da sua história. E quase que Deus se divorcia dela, mas por causa do seu amor, da sua bondade e benignidade, Ele preservou a aliança, e isto também por causa de um amigo, que Ele podia bater no peito e dizer: Abraão, meu amigo. Agora, meus amados irmãos, devido à infidelidade de Israel para com Deus, Deus então pensa agora em uma nova nação, em um novo povo. E esse novo povo, Ele pensa em fazer desse povo uma noiva para o seu filho. Qual é o pai que não se preocupa com o futuro, com o casamento de seus filhos, de sua filha, de seu filho? Todo pai, toda mãe se preocupa. O pai quer um esposo que seja fiel, que seja trabalhador, que seja honroso, respeitador. Da mesma forma a mãe. E a mãe pensa nos mínimos detalhes. E Deus agora, Ele passa a trabalhar na formação de um novo povo. E esse novo povo, ele vai se chamar igreja, que é a igreja de Cristo. Que numa figura de linguagem, nós entendemos que a igreja está aliançada com Cristo. Ela fez uma aliança com Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Assim nós entendemos. Para tratar de uma união, para tratar de uma comunhão, porque não há união maior no mundo para se falar quando a gente não usa a ilustração do relacionamento conjugal. Porque na matemática de Deus, o 1 não funciona bem quando se trata de comunhão. O 2 também não ressoa legal quando se trata de comunhão. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. O 1 não é bom, mas também o 2, em união, em unidade, em comunhão, não seria bom. Então, de 2 ele vai fazer uma só carne. O 1 não é bom que esteja só, mas também não vai funcionar legal se ficar um para cá e outro para lá. No pensamento de Deus, na teologia de Deus, na razão, no raciocínio de Deus, este Deus que é sábio, nem o 1 presta e nem o 2. Não é bom que o 1 esteja sendo 1, o homem esteja só. Mas aí agora ele vai dar uma esposa para que ambos se tornem uma só carne. Aí vem a esposa, que receberá a missão de ser corpo, e o esposo, que receberá a missão de ser cabeça. Essa é a fórmula de Deus, e não existe outra fórmula melhor do que esta. Só, meus amados irmãos, que ao adentrar em Jerusalém, para a composição desta nova nação, desta nova família, e para a criação desta noiva, que tudo começou lá.
Tudo começou na Judeia. Jesus fora rejeitado. Embora houvesse a profecia do salmista, embora houvesse a profecia do profeta Isaías, mas ele fora rejeitado. E essa rejeição, ela fez com que Israel desperdiçasse a maior e a melhor de todas as oportunidades. Porque um dia, aquele que estava na criação do mundo com o Pai, aquele que é o Criador e o sustentador de todas as coisas que existem no céu e na terra, aquele que é, portanto, o guardador de todas as coisas, ele se embrenhou entre nós, ele se fez carne, ele se tabernaculou entre os homens. João diz: e o Verbo se fez carne e tabernaculou-se, e habitou entre nós. Ele habitou. Mas da mesma forma, ele habitando entre eles, eles rejeitaram completamente. E ele foi julgado e foi condenado ali na cruz do Calvário. Só que lá na cruz do Calvário, Deus estava unindo todo homem pecador a Ele mesmo, naquele lugar, que seria o meu e o teu, o nosso lugar, mas se tornou o lugar de Cristo. O lugar, meus amados irmãos, onde Deus, Ele se reencontra com um homem, em misericórdia e graça, para fazer com que o homem saia do seu estado de desgraça e vá ao trono de Deus em justiça e paz. Pense nisso. Deus vem ao nosso encontro na cruz, em misericórdia e graça, para fazer com que o homem saia da sua desgraça e suba à presença de Deus em justiça e paz. Porque todos os pecados do homem estariam sendo perdoados ali na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, Israel não entendeu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e por eles rejeitaram, eles pagaram um alto preço, porque lá em Mateus capítulo 21, Jesus disse: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Depois da morte de Jesus e ressurreição subsequente, não demoraram muitos anos, 3 anos após, Israel começou a sofrer as investidas, o cerco romano. Cerco que durou até o ano 70, com a eliminação total e a expulsão total deles da região da Judeia. 3 anos depois, meus amados irmãos, eles foram reduzidos realmente a pó. Habitavam naquela região, segundo historiadores, Flávio Joséfos e outros mais, cerca de 3 milhões de pessoas. Mas 2 milhões de pessoas foram mortas e 1 milhão de pessoas se tornaram escravas. E escravas pelo preço mais banal, pelo menor preço possível. Se podia comprar uma menina judia escrava, para ser escrava sexual. Se podia comprar um judeu com doutorado, para ser um escravo de qualquer coisa. Se cumpriu literalmente a profecia. Jesus falou: nunca leste isto? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E aqueles judeus não entenderam. No mesmo capítulo, no verso 44, ele diz: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará. E se cumpriu, meus amados irmãos, se cumpriu. Eles amargaram o preço da rejeição, mas não apenas o preço da rejeição, eles amargaram preços subsequentes além disto. No ano 70, eles foram completamente varridos daquela geografia, foram expulsos de lá. Foi a partir de então que os palestinos, os árabes, invadiram, tomaram posse daquela terra, e quando a Organização das Nações Unidas, numa resolução, ordena que eles voltem e povoem novamente aquela região, eles encontraram habitantes lá, e até hoje essa guerra continua ecoando. Nós observamos, meus amados irmãos, que tudo aquilo que acontece hoje na nação de Israel tem a ver verdadeiramente como consequência por causa da rejeição ao Messias. Agora, eu queria que você, ainda que o nosso tempo não nos permite para me fazer uma exposição mais demorada e mais aprofundada, mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí no livro de Cantares ou Cânticos, tá? Vai depender da versão. Cânticos dos Cânticos ou Cantares, tá? No capítulo de número 2. No capítulo de número 2, o verso 1 diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O versículo de número 4 diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Versículo de número 8: esta é a voz do meu amado, Ei-lo-aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Verso 9: o meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da corça, e eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Versículo de número 10: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Meus amados irmãos, esse texto vai falar sobre um relacionamento espiritual. Eu vou falar sobre o relacionamento espiritual agora de Cristo e da igreja. Já falamos que no Velho Testamento, o relacionamento entre Deus e a nação de Israel foi um relacionamento infiel por parte da nação. Jesus vem, os principais líderes o rejeitam, ele se entrega à cruz para sofrer em meu e em teu lugar, paga o nosso preço, todo o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Deus ali se encontra com a humanidade através de seu Filho, através da graça, através da misericórdia, e nós somos agora transportados para o reino de luz em justiça. Deus agora olhando para nós, Ele não vai ver nenhum pecado, porque todo pecado foi transportado para Jesus. Embora nós saibamos que pecamos no dia a dia, eu não estou falando desse pecado cotidiano, eu estou falando daquele pecado que veio sendo transmitido de pai para filho. Nós chamamos de pecado original, que é transmitido já no ato do nascimento. É aquilo que o salmista diz:
que na concepção da célula zigoto, na concepção, melhor dizendo, do espermatozoide e do óvulo, na formação de um zigoto, de um embrião, de um infante e depois de um feto, nessa concepção, o pecado já se instaura. Porque o pecado está no sêmen humano. E a partir do momento que um homem e uma mulher deitam e geram um filho, esse filho já herda também o pecado de seus pais. É exatamente por isso, meus amados irmãos, que a concepção de Jesus se deu por um ato virginal. Não teve a participação do homem. Teve a participação da mulher, mas não teve a participação do homem. Maria, ela era virgem. E a Bíblia, ela diz muito claro que o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então não houve pecado. Jesus é o único entre os seres humanos que nasce sem nenhum pecado, porque não houve a participação do sêmen humano. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. E agora ali estava sendo construída uma nação, um povo, uma família, mas que numa figura de linguagem, tal como a gente usou a figura de linguagem de que Deus casou com Israel, embora ela seja infiel, ele permanece fiel. Da mesma forma, Jesus, ele está comprometido com a sua igreja. Ele está comprometido com a sua igreja. E mesmo na sua chegada ao mundo, com a sua rejeição, a nação de Israel pagando um alto preço, preço que eles vêm pagando até hoje, meus amados irmãos. Mas a Bíblia diz, agora usando um livro que é também um livro de alegoria, é um livro que exacerba na figura de linguagem, é um livro que fala sobre o amor de Sunamita e Salomão, mas também ela representa o amor fiel de Cristo pela sua igreja e da igreja para com o seu noivo Jesus Cristo. No versículo de número 16 do capítulo 1, no versículo de número 17, melhor dizendo, do capítulo 1, diz a palavra assim: as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de ciprestes. É a palavra do noivo. Agora diz mais a noiva. A palavra da noiva, não é? Ela diz agora: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Jesus, ele é a rosa de Saron. Embora neste texto aqui, ela afirma: eu sou a rosa de Saron. Mas Jesus é a rosa de Saron. Isto aqui, há uma série de comentários de autores, de comentadores, de estudiosos da Bíblia, mas a Bíblia afirma em outras passagens que Jesus, ele é a rosa de Saron. Mas eu quero ler, meus amados irmãos, mais precisamente no versículo 11, diz assim, versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi o frio. A partir do momento que Jesus constitui a igreja como a sua noiva, a Bíblia nos mostra no livro de Apocalipse e nas cartas paulinas. Nas cartas paulinas, por exemplo, a gente observa o amor desse noivo para com sua noiva. Ele presenteia a igreja com dons, ele presenteia a igreja com ministérios, tá? Ele presenteia a igreja com habilidades para fazer, para desenvolver a sua obra.
ele escreve cartas a esta igreja. Nós observamos no livro de Apocalipse o noivo escrevendo 7 cartas à sua noiva. Todos nós aqui somos daquela geração dos anos 70, 80, não é? Eu nasci em 70, que escrevíamos cartas às nossas, ou à nossa namorada, ou amigos, ou patrão, patroa, ou pastores, familiares. Quem aqui não escreveu uma carta ainda? Jesus, ele é esse noivo que presenteia a igreja com presentes. Os dons são presentes. Os dons são ministérios, tá? São ministérios. A igreja, na verdade, ela possui ministérios. Ela não possui departamentos. Eu fui criticado e sou criticado até o momento, tá? E a própria convenção sorriu de tal afirmação. Mas, irmãos, a igreja não possui departamentos. Quem possui departamentos é o exército, as forças armadas. Porque departamento, se você for pesquisar, for se aprofundar, ela é uma linguagem militar. Sempre foi e sempre será. A linguagem que a Bíblia traz para a igreja é que a igreja possui ministérios. E ministérios, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, foi dado por Jesus. Tanto os ministérios quanto os dons espirituais. Mas é Deus o Pai que opera tudo em todos. Agora, ele não dá apenas dons e ministérios, mas ele dá também à sua igreja cartas. Se você agora abrir, por exemplo, em Apocalipse, espero que você abra comigo aí, Apocalipse, a partir do capítulo 2, a primeira carta que ele escreve à sua amada, à sua noiva, é a carta à igreja que está em Éfeso. E ele diz, meus amados, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Era uma igreja que estava passando por todas essas situações. Trabalho, obras, trabalho, paciência. Não podes sofrer os maus, pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, sofrestes com paciência, trabalhastes pelo teu nome e não te cansastes. Aí ele começa a fazer uma reclamação: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A noiva já se sente um tanto com o seu amor diminuindo. Sabe quando é que isso acontece, irmãos? É quando a gente vai deixando de orar. Eu sempre incentivo a igreja a orar. Eu não sou de dizer que a igreja não deve orar. Se alguém afirma, não é verdadeiro. Eu tenho feito aqui reuniões de oração, eu tenho incentivado a igreja a orar, mesmo em períodos de série, e tenho visto a dificuldade da igreja se encontrar para orar. Os nossos cultos sempre tem aqueles momentos de oração de joelho. E eu e você sabemos que é nosso dever reservar aqueles momentos em casa ou no templo para falar com o nosso noivo, para falar com o nosso mestre, para falar com o nosso Senhor, para falar com o nosso Salvador. Meus amados irmãos, logo na sequência, eu não vou ter tempo para falar, ele vai escrever, portanto, uma segunda carta
E essa segunda carta à noiva, isso já depois de aproximadamente 100 anos, porque já estamos há 2000 anos que ele veio para fundar esta igreja. Já fazem 2000 anos, 20 séculos. Mas 100 anos depois ele escreve uma primeira carta e já encontra esse amor um tanto já diminuindo. Depois, meus amados irmãos, ele escreve uma segunda carta. E essa segunda carta, ela já acontece a partir do segundo século. Ele vai falar do sofrimento que essa noiva vai passar. E ao todo, nós sabemos, à luz da história, que a igreja em Esmirna, ela representa historicamente um período de aflição, de perseguição, de tribulação, onde muitos cristãos foram mortos pelo seu amor a Jesus Cristo. Depois ele escreve uma terceira carta, é a igreja em Pérgamo, que é uma terceira carta escrevendo a essa noiva que agora já se encontra distanciando-se cada vez mais para a politicária, para a política, do que propriamente para o Evangelho. É uma igreja que casa com o Estado, é uma igreja que casa, portanto, com as leis humanas, é uma igreja que se conforma, é uma igreja que não se transforma, é uma igreja que se deixa influenciar, portanto, pela vida material, pela vida social. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer um concurso, todo mundo quer uma casa, e essa sua casa termina sendo mesmo minha casa, minha vida, minha fazenda, minha vida, meus filhos, minha vida, meus bens, minha vida. Você começa portanto, a colocar o seu amor completamente às coisas materiais, deixando o seu amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. E isto acontece muito entre nós. Depois ele vai escrevendo mais cartas a essa noiva, ele vai percebendo, e cada carta representa um período historicamente. Mas são 7 cartas ao todo. Eu não tenho tempo para falar, já são 9h30, né? E eu tenho que me reportar aqui a ceia. E a última dessas cartas é a carta da igreja em Laodiceia, que representa também esse período em que nós estamos vivendo, período de mornidão. E não atribua mornidão a seus pais, porque a própria Bíblia diz que o pai não é responsabilizado pela permissão do filho. O filho não salvará o pai, e nem o pai salvará o filho. É a Bíblia que diz. Você precisa ler Ezequiel. Porque o que todo pai quer é ver seus filhos nos caminhos do Senhor. E aquele filho crente também, o que todo filho crente quer é ver seus pais nos caminhos do Senhor. Quem aqui tem algum pai que não é crente? Levante a mão. Muitos têm. Eu tenho certeza que o desejo de vocês, que a oração de vocês durante todos esses anos é: Senhor, salva meu pai, Senhor, salva a minha mãe. E tenho certeza também que os pais que são crentes, a oração deles é: Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva a minha filha. Quem é que não ora assim? Todos nós oramos, e quem concorda comigo, dê glória a Deus. E essa última carta, portanto, ele diz assim: eu sei as tuas obras. Ele fala para essa noiva: eu sei, eu estou acompanhando, fazem 20 séculos, mas saiba que o meu amor para com você é firme, é real, é seguro. Eu continuo do lado de cá, está tudo preparado. Já te mandei provas deste amor, já te mandei presentes desse amor, já te mandei cartas para reafirmar o meu amor por ti. Mas eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara fora frio ou quente, porque és morno.
Outros dizem: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, um miserável, porque sem a graça de Deus você pode ter fazenda, você pode ter um bom dinheiro no banco, você pode ter uma boa casa, você pode ter uma boa família, mas se você não tem Jesus na sua vida, se você não tem Deus na sua vida, se a graça, se a misericórdia, se a salvação de Deus não está operando em tua vida, irmãos, o que vai ser de você, o que vai ser de mim, o que vai ser de nós? Nada, não seremos nada. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Eu não tenho condição de entrar, como eu disse, eu teria que fazer em série, demorar-me muito para poder trazer uma explanação profunda para os irmãos, muito expositiva, mas eu não tenho esse tempo, Eu quero ficar, portanto, com esta palavra que diz, meus amados irmãos, em Cantares, capítulo 2, no versículo de número 10, que diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Todo esse inverno vai passar. Toda essa situação dificílima, ela vai passar. Você que é crente e confiante no Senhor Jesus Cristo, você que é um homem e uma mulher de oração, de ação, de confiança, de fé e de esperança, esse inverno vai passar. Esse inverno aqui, meus amados irmãos, historicamente foi aquele inverno difícil da Idade Média, onde a igreja perdeu completamente o seu senso, a sua liberdade, a sua capacidade de amar. Mas aí entra um novo período, entra a renascença, meus amados irmãos, e aí começam a surgir homens que passaram a buscar a Deus. John Wesley, por exemplo, um metodista, ele começa a buscar a Deus, e Deus faz desse homem um grande pregador do Evangelho. Ele casou quase com 60 anos. A história, a biografia dele diz que ele casou com 56 anos. Ele não podia casar jovem. Ele não teve tempo de casar durante a sua juventude, porque era montado no seu cavalo pregando o Evangelho na cidade e no interior. E ele ganhou milhões de pessoas para Jesus e influenciou uma outra centena de gerações em todo o mundo para serem caçadores, ganhadores de almas para Jesus. E a partir daí, meus amados irmãos, o inverno passou. Mas não somente o inverno passou. Quando a gente vai para o verso 12, diz assim: aparecem as flores. A igreja começou a surgir na história novamente, com sua força, com sua pujança, com sua alegria, com seus trabalhos, tanto em número quantitativo, qualitativo, tanto em todas as áreas sociais. A igreja passou a fazer a obra de Deus, e ela continua fazendo e vai fazer muito mais. E é o que Deus tem para fazer em Carutapera, porque a promessa não é do homem, e também a igreja não está limitada, fadada a grupos aqui e acolá. A igreja é de Jesus, e a igreja só crescerá cada vez mais, tanto em número quantitativo e qualitativo, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador. É claro que vão se levantar oposições, é claro que vão se levantar aqui, ali, acolá, e isso até Jesus voltar. Para que se cumpra, portanto, também a palavra de Deus. Mas eu quero voltar aqui para o texto. No verso 13 diz assim: a figueira já deu os seus figuinhos. A figueira não é a igreja, a figueira é Israel. A figueira é Israel. Israel já deu o sinal, Israel já acendeu as luzes. A figueira já voltou desde 1948 para dizer para a igreja: igreja, acordem, porque Jesus está voltando para vir buscar a noiva dele. Diz mais ainda assim: a figueira deu os seus figuinhos,
e as virgens em flor exalam o seu aroma. Quem diria? Quem diria? Israel voltou de novo para aquela região em 1948. Hoje, meus amados irmãos, eles têm a maior produção agrícola que surge no meio do deserto. Segundo, portanto, as informações atuais, e você pode pesquisar sobre isso, somente 20% fica no país de Israel para consumo da nação. 80% é exportado para o mundo inteiro. Profecia da Bíblia se cumprindo. Aqui, ó, Cantares 2. A figueira já deu os seus figuinhos, e as virgens em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É um sinal claro para a igreja, para demonstrar, para esclarecer, para ratificar, para confirmar que Jesus está voltando para esta igreja, que o noivo está voltando para buscar a sua noiva. É tempo de você ter vida comprometida. É tempo de você se comprometer com a palavra, com Cristo, com a igreja de Cristo, com a verdadeira igreja de Cristo, irmãos. Está brigando por isso, por aquilo, porque Cristo não mandou nós fazer muitas coisas que a gente está fazendo. A gente briga por isso, a gente briga por coreografia, a gente briga por percussão, de grupo de percussão, a gente briga não sei o que, por aquilo. Irmãos, Jesus não mandou fazer nada disso. O que ele mandou fazer foi: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A gente briga por causa de farda, briga por causa de cargo na igreja. O que é isso? É tempo da gente se converter, porque o mundo está dando sinais. Israel já deu sinal, e a palavra de Deus está dizendo: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Salmo 118. Foi o Senhor quem fez isto, e a coisa maravilhosa aos seus olhos. Este dia foi o Senhor quem fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Aqui é um simbolismo, aqui há um memorial, aqui é um retrato difícil da gente reconhecer, mas aqui demonstra com todas as clarezas que está chegando um dia em que é um banquete real, aguardando para uma recepção nupcial lá no céu, chamada de bodas do Cordeiro, que só vai subir aquele que estiver com a sua vida no altar, aquele que estiver com a sua boca convertida, porque tem muito crente, irmãos, que professa que é crente, mas está com a boca mentirosa, fazendo falsas afirmações, caluniosas, deflagrando escândalos. Mas tudo isso está na palavra. Mas eu quero convidar você agora para ficar de pé, porque a ordem de Deus nesta noite, meus amados irmãos, é que nós devemos fazer um exame para participar deste ato.